Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós retornamos a esse trabalho com uma nova mensagem. Estou achando que é piolho. Não é piolho não, é formiga. As formiguinhas que ficam perturbando a lâmpada, tadinha, né? Está em processo de evolução também. Então, nós retornamos a uma mensagem no livro de André Luiz. Esse livro aqui, olha que delícia, Evolução em Dois Mundos. Você vai procurar o capítulo 19. É uma delícia essa mensagem. Como todos os livros de André Luiz, de Divaldo, eu aconselho, que é uma verdade, eu aconselho só obras de Divaldo Pereira Franco e de André Luiz. Fora, é lógico, as obras de Allan Kardec. Leon Denis, Camilo Flammarion, esses são os confiáveis. Tá? Então, olha para você ver aqui, nós vamos ler um tema que chama-se Depois da Morte, né? Isso perturba muitas pessoas, né? Depois nós vamos ler Conceito de Inferno. Oxe! Sementes de Destino. Depois nós vamos ler Reencarnações Especiais. Reencarnação e Evolução. Particularidades da reencarnação. Restringimento do corpo espiritual. Ai, que delícia! E depois nós vamos ler corpo físico. Então, quando você for procurar no YouTube, o tema vai chamar-se Reencarnação. Número 1, número 2, número 3, número 4. Porque vai dar muitos vídeos aqui. Isso aqui vai dar muito o que falar nos vídeos. Então, nós poderíamos, assim, procurar em outros livros, como fizemos no Evangelho. Não estamos fugindo do Evangelho, não, viu? Porque a base é o Evangelho. Mas eu tive orientação de minha avó, Leontina, que é o mentor que me auxilia, também do professor. Então, nós vamos tentar tratar um pouquinho desse tema neste livro, né? Mas tem muitos outros assuntos em outras obras que aborda, que dá para agregar a este assunto. Mas vamos direto ao André Luiz para a gente ver uma coisa. Depois da morte. Eita! Depois que o caboclo fecha o olho lá no hospital, através do infarto ou de um AVC, ou de um câncer, ou de um HIV, ou embolia pulmonar, não importa, deixou o corpo físico, né? Foi dado pelos médicos como morto. Por mais que não foi constatado ainda a morte do tronco encéfalo ou do tronco encefálico, mas tudo bem, vamos deixar de lado esse assunto. Diz assim, olha, efetivamente, logo após a morte física, né, a morte física, sofre a alma, porque enquanto está no corpo físico é alma, depois que deixa o corpo físico é espírito. Mas por enquanto aqui ainda é tratado como alma, porque está praticamente ainda ligada ao corpo físico, né? Sofre a alma culpada
minucioso processo de purgação. Minucioso, o que isso quer dizer? Não escapa nada. Um pensamentinho que você teve durante a tua vida. Nossa, mas que café azedo. Tá faltando açúcar. Sabe aquelas pessoas chatas, com todo respeito? Que horror. Só pensa. Minucioso. Tanto mais produtivo, quanto mais ele exterioriza a dor do arrependimento. Nestes que viveram cegamente na terra, muito mais se exterioriza a dor do arrependimento. Muito mais se exterioriza. Aflora na consciência, porque está na consciência. No plano espiritual e nas outras dimensões, nos outros universos, e assim sucessivamente, como eu digo, é desse jeito. Enquanto no corpo físico lá em Marte, o marciano, ele não tem ele não passa por esse processo. Mas depois que ele deixa o corpo físico lá em Marte, e que ele desencarna, e que ele recobra consciência no mundo espiritual de Marte, ele também passa por esse processo. E apenas depois disso consegue elevar-se a esferas de reconforto e reeducação. Isso é relativo, tá? Por que é relativo? Tal vida, tal morte. Se o indivíduo foi na Terra, viveu uma vida digna e honesta, em todos os sentidos, como nosso Senhor Jesus Cristo, desde o princípio, quando foi criado por Deus, simples e ignorante, segundo Emmanuel, até hoje, quando Emmanuel disse através do Chico, Emmanuel conhecia Jesus como único ser que nunca errou e seguiu em linha vertical. Vamos pensar assim. Nunca pitou um cigarrinho. Imagine Jesus pitando cigarro. Eu não sei por que as pessoas fumam. Fica parecendo sapo. Mas tudo bem. Então, tal vida, tal morte. Então ali exterioriza a dor do arrependimento. Ele sofre, mas sofre, mas sofre. É uma dor moral tão grande que o tortura constantemente. Sabe? Se a moléstia experimentada na veste somática foi longa e difícil, abandonadas, olha, nós temos que analisar isso aqui. Se a moléstia experimentada na veste somática foi longa e difícil, abandonadas depurações terão sido feitas pelo ensejo de autoexame, no qual as aflições suportadas com paciência lhe alteraram sensações e refundiram ideias? Nós temos que analisar isso aqui. Às vezes, muitas pessoas encontram-se espiando e no processo de provação, passando por vários tipos de enfermidades.
paralisia, parapleugia, tetapleugia, distúrbios no sistema nervoso, né? Alguns tipos de enfermidades como câncer, o HIV, cego, mudo, surdo, provas de vida, expiações de vidas passadas. Mas se ele, na atual existência, não aceita aquela situação com resignação, com humildade e com paciência, de nada adianta aquele quadro o qual ele se encontra. Deu para você entender? Porque você vê a fisionomia do indivíduo. Eu vou tocar num assunto agora muito interessante. Um dia, alguns anos atrás, uns 15 anos atrás, uns 10 anos atrás mais ou menos, num departamento espiritual, eu encontrei com Mariana Marques. Eita! Parece que eu gosto de mexer mesmo na caixa no moribundo, né? E eu também encontrei com aquele menino Zezé Rosa, né? Em espírito. Eles vieram até a mim e me pediram, só que eu não pude atendê-los. Eles me pediram, Luiz, pelo amor de Deus, oriente principalmente a sociedade paraisense, de que pare de nos tratar como santos, porque toda vela que eles colocam lá no túmulo onde os nossos restos mortais se encontram, Luiz, Mariana Marques me disse isso, aquela vela de fato, aquele fogo queima a minha alma, queima o meu espírito. Sabe por que queima, Luiz? Porque eu ainda não sou um espírito evoluído, como eles pensam. Eu não sou uma santa, como eles pensam. Eles ficam pedem intercessão aqui, intercessão ali, intercessão aqui, intercessão ali. E acendem vela daqui, acendem vela dali, e aquilo ali, Luiz, nos perturba no plano espiritual que nos encontramos. Nós não conseguimos evoluir graças às pessoas que não saem do cemitério pedindo para espíritos inferiores como somos. Porque nós somos inferiores, Luiz. O que nós passamos foi um resgate. Inserido no mundo de provas e expiações, Luiz. É a lei de causa e efeito, Luiz. O que nós passamos, nós plantamos em vidas passadas, nós cometemos pior e Deus cobrou o mínimo pelo máximo que nós sofremos na carne. Era para ser pior. Mas lá eles nos têm como santo. E nós não somos santos. Pelo amor de Deus, Luiz. Eu falo, ai, minha irmã, me perdoe. Me peça para jogar na Mega Sena para a senhora. Me passa os números da Mega Sena, mas não me pede isso não, porque eu não tem como. O povo ainda tá assim, minha irmã, na charrete. O povo ainda estão subjugado a algumas leis que os mantém cego, minha irmã. Ai, Luiz, eu entendo. Eu falei, mas minha irmã, e as graças alcançadas? Não, meu filho.
As graças alcançadas não se deve a nós, se deve à fé e o merecimento daquele que pede. Nós não participamos em instante algum nas fé e nas graças alcançadas. Ninguém nunca obteve graça alcançada por aqui, através daquele espírito, ou melhor, através daquele santo que pedem, meu filho. Porque os santos não existem. Os santos, meus filhos, meu filho, foram seres comedor de arroz com feijão, de uma carninha de frango. E se fosse santo, meu filho, não passaria pelo que nós passamos. Aí eu sei, queridos irmãos, que de repente foi chegando outros seres, sabe? Que foi aproveitando o papo, que também na terra foram santos e que foram canonizados. Foram canonizados no Brasil. Ó, só entre nós aqui, tá? Sabe um que me apresentou e pediu para mim e me disse assim que a vida dele no plano espiritual é um inferno, do tanto que as pessoas pedem a ele, mas que ele está a ponto de explodir, porque ele não se reconhece evoluído. Ele acha uma maior ignorância. Ele diz que se soubesse que ele ia passar pelo que ele está passando, queridos irmãos, faz nem 8 meses. Não, 8 meses? Não, faz 1 ano já, porque não tinha começado o coronavírus, sabe? Ele falou para mim, meus amigos, que se tivesse conhecimento no plano espiritual antes de reencarnar, que ele ia passar pelo que está passando, ele não ia usar batina na terra. Ai, Luiz, mas agora você vai ter que falar. Eu vou falar. Padre Donizete Tavares de Lima. Todos pedidos endereçados a ele. É como se fosse uma pá de terra que você joga na cara dele e sepulta ele cada vez mais no inferno. Cada vela que você acende em memória dele é como se você estivesse jogando 1 litro de gasolina no corpo espiritual dele e metendo fogo. Ele me disse! Por isso que eu tenho coragem de falar o que eu tenho coragem. Aí você fala assim, mas Luiz, tá relacionado esse assunto que você está falando com a mensagem que você está lendo? Lógico! Alma e reencarnação. O espírito enfrenta de lá o que viveu na condição de alma, no corpo físico, reencarna com uma programação evolutiva, sabe? Com uma programação, chega no plano Terra, se desvia, sabe? Se torna de tudo, um impostor, um mistificador, um deturpador das leis divinas, e depois paga um preço alto. Um preço alto. Como eu tive um contato com um papa
que eu venero muito, que me disse a mesma coisa. Só que esse eu não vou dizer o nome. Ele me disse: meu filho, se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria. Se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria. Então, queridos irmãos, nós temos que pôr em prática aquilo que Jesus nos diz: conhecereis a verdade, que ela vos libertará. Eu conheço muitos padres que se encontram no mundo espiritual implorando ajuda espiritual, porque eles não aguentam mais o tanto que as pessoas pedem a eles. Fulano, interceda por mim. Socorro. Me ajude. Isso é uma tortura para o espírito. Nós não temos que pedir para aquele espírito. Nós temos o guia e o modelo. Esse sim nós podemos pedir por ele. Mas não devemos pedir o impossível. Porque Deus não dá aquilo que a gente pede, e sim aquilo que a gente precisa. Eu quero um marido bonito. Eu quero uma mulher bonita. Eu quero uma casa. Eu quero um emprego. Eu quero isso. As pessoas só pedem coisas materiais. E depois vão dar testemunho material. Eu prosperei. Eu morava na rua. Hoje eu tenho tantos empregados. Na terra e no inferno de Dante, porque não foram preparados para adquirirem moradia no reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque os pastores destas ovelhas que ainda encontram-se com 1 litro de cachaça na cabeça, que é o mesmo que tontas, estão perdidas pelo meio do caminho. Quando desencarnam, continuam no plano espiritual. Tontas. E quem tem lá que ajudá-las? Os espíritas sérios, nas casas espíritas sérias, que são raríssimas no Brasil, mas não generalizando, porque tem muita gente boa trabalhando. Vamos para o próximo vídeo, queridos irmãos.